padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, estamos aqui ao redor da amada Mãe Maria, que nos inspira como discípula exemplar a abrir o coração e os ouvidos para proclamar a palavra e acolhê-la como interpelação que nos ensina, que nos corrige e nos indica o caminho. A palavra divina, meu irmão, minha irmã, ilumina a existência humana e leva as consciências a reverem em profundidade a própria vida, porque a história da humanidade está sob o juízo de Deus. E aqui lembro da confissão teológica de João de Fécamp, um abade, quando ele nos diz, exatamente nos preparando para proclamar esta palavra santa e assim nos interpelar. Ele diz: o justo se salvará a custo do seu terrível exame. E eu, que sou tão miserável, que direi? Comenta ele. Quando me apresentar diante do seu tribunal, eu que transgredi quase todos os seus mandamentos? Mas te suplico, Deus Pai, cheio de misericórdia, pelo mesmo juiz eterno, porque aquele que é a vítima da expiação pelos nossos pecados, nos concede a contrição de coração e o dom das lágrimas, a fim de que, chorando sem cessar dia e noite, as feridas da nossa alma, porque esse é o tempo da misericórdia e o dia da salvação. João de Fécamp continua dizendo, vale para nós, para mim e para você, que minhas muitas maldades e meus inúmeros pecados, que agora estão ocultos, não apareçam no dia daquele tremendo juízo, diante dos anjos e arcanjos, profetas e apóstolos, dos santos e de todos os justos. Tem piedade de mim, Senhor, tem piedade de mim. Tu que dizes, não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que mude de conduta e viva. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amado e amada de Deus, a força saía de Jesus e curava a todos. Ele é o Filho amado de Deus Pai, que mantém e alimenta a chama da sua profunda intimidade com Deus, o seu Pai, a quem ele obedece amorosamente, se oferecendo no alto da cruz, morrendo e ressuscitando para nos salvar. Por isso vai a uma montanha para orar e passa a noite toda em oração a Deus, cultivando esta força bonita que vem do coração do seu Pai. E foi assim que ele se preparou para chamar os seus discípulos, escolhendo 12, aos quais deu o nome de apóstolos, para que possam ser ele continuado na história, não apenas honrados por ocupar cargos ou por ter um título, mas para serem, na missão que o Pai dá a Cristo, aqueles que dão continuidade a essa missão. Lá estavam muitos quando eles desceram depois do chamamento e escolha dos discípulos, muitos dos discípulos, e uma grande multidão vinda de todo lugar, da Judéia, de Jerusalém, de Tiro e Sidônia. Vieram para serem curados de suas doenças, porque ele é a fonte de toda a salvação e de toda a inteireza. Não existe ninguém senão ele, Cristo, o enviado do Pai.
e vinham com aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros para serem curados. E a multidão se aproximava de Jesus para tocá-lo, porque dele saía uma força que os curava. Deus, por Cristo, nos comunica a sua força. Deus é a fonte inesgotável de nossa força, como comenta nos sermões São Bernardo Abade. Lemos no Evangelho que quando o Senhor, em sua pregação, convidava os discípulos a participarem do mistério de comer o seu corpo, também os exortava a comungar de sua paixão. Por isso alguns até disseram: é dura esta palavra, e já não mais ficaram com ele. Interrogados os discípulos se também eles queriam ir-se embora, responderam: Senhor, a quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. São Bernardo diz: digo-vos que até hoje para alguns é evidente serem as palavras faladas por Jesus, Espírito e vida, e por isso seguem. Para outros parecem duras e vão embora de outra miserável consolação em busca. Também nós estejamos de atalaia, prestando atenção, para não nos desviarmos de Cristo e não tirarmos Cristo do nosso horizonte todo dia. Entremos em nossos corações onde Cristo habita, comportando-nos com justiça e prudência, de tal forma, porém, que não ponhamos em nós mesmos a confiança, nem nos apoiemos em tão frágil proteção como a nossa. Aprendendo da amada Mãe Maria e contando com a sua intercessão a Deus, supliquemos esta graça de seguir a Cristo e dele nos aproximar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente